E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos falar sobre rotações no espaço de configuração, mas antes nós vamos fazer um exemplo sobre essa transformação de rotações no espaço tridimensional euclidiano. E aqui nós estamos falando de uma introdução pequena a um ponto de vista de teoria de grupos sobre rotações e que nós vamos utilizar no próximo vídeo para definir funcionais invariantes e as simetrias da ação. Então vamos lá. Bom, continuando o nosso estudo passado, nós vamos estudar rotações como transformações ativas, mas antes eu vou fazer um exemplo mais simples que vocês conhecem para a gente não entrar com o pé no peito das pessoas, que são rotações no espaço euclidiano tridimensional, portanto rotações como nós vimos, por exemplo, ao estudar corpos rígidos. Nós vimos que uma operação de rotação em 3 dimensões é do tipo em que um vetor posição x ele é elevado a um vetor posição Rx, em que R é uma matriz de rotação. Então, se eu escrever isso aqui em uma notação de componentes, as componentes do vetor vão ser levadas para uma matriz Rj multiplicadas pelas componentes de x, e esse cara aqui vai formar um vetor que eu vou chamar de componentes y. Se a rotação é passiva, ele não muda o vetor, né? Então, aqui nós vamos lidar com transformações ativas, então essas transformações modificam a forma funcional das componentes dos vetores. E como nós vimos, rotações em 3 dimensões são ortogonais, né? Isso significa que o R transposto R, que é igual a R transposto, é igual à matriz identidade, que eu vou chamar de 1, mas esse aqui não é o número, é a matriz. Em componentes, eu tenho R transposto e componente K, R, aí eu tenho que fazer o produto matricial certinho, KJ, né? Então aqui eu estou multiplicando linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Isso aqui é igual à identidade, portanto é representado pela delta IJ. Lembre-se sempre que eu estou usando aqui notação de Einstein, e aqui o índice I é 1, 2, 3. Então eu estou em 3 dimensões. Essa condição de ortogonalidade aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Bom, eu posso trocar a posição de I com a posição de K horizontalmente, e aí eu tenho a transposta da transposta, que é a própria matriz. Então eu também posso escrever minha relação de ortogonalidade dessa forma aqui. E em 3 dimensões, a gente viu que nós podemos fazer rotações nas direções x, y e z como eixos. Então, por exemplo, uma rotação no eixo da coordenada, eu vou escrever assim para ser mais preciso, é dado por uma matriz 3x3, em que aqui eu tenho cosseno do ângulo de rotação, eu vou colocar aqui menos seno do ângulo de rotação, 0, seno θ, cosseno θ, 0, 1, 0, 0. Então, essa aqui é uma matriz de rotação na direção 3. Vou chamar essa aqui de R3. E aí eu vou usar um truque. Eu vou expandir senos e cossenos em série de Taylor, numa expansão. O cosseno, ele começa em 1 menos meio de θ ao quadrado, mais, eu vou até 1 sobre 4 fatorial, na verdade, θ quarta, mais assim por diante. O próximo termo é negativo, né? A série de potências de cosseno, ela é uma série de potências pares, e a série do seno, vocês também já conhecem, começa em θ. Então eu tenho aqui 1 sobre 3 fatorial de θ ao cubo, mais 1 sobre 5 fatorial θ quinta, menos assim por diante. E aqui nós estamos interessados em transformações infinitesimais, o que significa que o θ é muito pequeno. Eu vou colocar aqui que o θ ele é muito menor que 1, portanto, consideraremos apenas os termos de ordem mais baixa na expansão. Quando eu faço isso, eu vou copiar e colar as duas expansões. O termo de ordem mais baixa em cosseno é a unidade 1, né? O segundo termo já é em θ ao quadrado, portanto aqui eu vou colocar 1 aproximadamente. E o primeiro termo, o termo de ordem mais baixa em seno θ,
é θ. Portanto, o meu R3 de θ muito menor que 1, então eu estou nessa aproximação de R pequeno, eu vou chamar esse cara de R pequeno 3, para determinar que eu estou aqui tratando de uma transformação infinitesimal. O cosseno vai para 1 e o seno vai para θ. E, portanto, eu tenho essa matriz 1 menos θ 0, θ 1, 0, 0, 0, 1. Aí eu vou pegar essa matriz e vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever como a soma de duas matrizes. A primeira matriz é a identidade. E a segunda matriz é essa matriz em que todo mundo é 0 menos a posição 1, 2 e a posição 2, 1. Aí eu venho e coloco θ aqui para fora. Portanto, eu tenho aqui menos 1 e aqui eu tenho 1. Em notação matricial, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o R3. Esse cara aqui é igual a identidade mais uma matriz que eu vou chamar de JZ ou J3 θ. E como eu estou fazendo uma rotação no eixo Z ou no eixo 3, eu vou chamar esse ângulo de θ 3, só para fazer coro com a direção. Aqui, a matriz J3 é o gerador de rotações na direção 3. Certo? Então a gente diz que o J3 é o gerador de rotações na direção 3. E esse J3 ele é definido como essa matriz aqui. Se vocês fizerem a mesma brincadeira nas direções 2 e 3, vocês vão descobrir que R2 é igual a identidade mais J2 θ2. θ2 é o ângulo de rotação na direção 2 ou na direção Y, se vocês preferirem. E o R1 é a matriz identidade mais J1. E aí eu tenho o ângulo na direção θ1, certo? E os geradores, o gerador J1 na direção 1, ele é dado por essa matriz. E o gerador na direção 2, ou na direção Y, é dado por essa matriz. 1 aqui, menos 1 aqui, e aí 0 em todo lugar. Em 3 dimensões, a gente pode definir os seguintes vetores. Eu tenho um vetor θ, que eu posso definir como um vetor com as componentes θ1, ângulo na direção 1, θ2, θ3, e eu vou definir o vetor J, que ele é o vetor formado, cada componente desse vetor é um gerador, portanto é um vetor de matrizes. E como eu posso compor rotações, eu também posso compor rotações infinitesimais, então eu tenho a forma geral de uma rotação infinitesimal, que eu vou chamar de R. E esse cara aqui vai ser a identidade mais θ1 J1 mais θ2 J2 mais θ3 J3. E aí, portanto, como eu estou definindo esses vetores θ e J, isso aqui vai ser 1 mais vetor θ, produto escalar, vetor J. Certo? Essa é a forma de uma rotação infinitesimal. Se vocês lembrarem, essa forma lembra muito a forma das transformações infinitesimais de evolução temporal e de translações. No caso de evolução temporal, lembra que a gente definiu elemento GT, que é igual ao número 1, mais um ΔT, vezes o gerador, que eu chamei de XT. E o ΔT é uma constante, posso chamar essa constante de A. Tem uma forma muito parecida, enquanto no caso de translações, esse cara aqui é 1 mais ΔQA, PA são, eu defini como as derivadas parciais com relação a QA. Cada um desses caras é uma constante, que eu chamei de alfa. Portanto, isso aqui é 1 mais alfa A, PA. E se eu definir um vetor n-dimensional no espaço de configuração com componentes alfa e outro vetor com componentes p, eu posso escrever isso aqui como 1 mais alfa vetorial, certo? Então, o importante aqui é uma estrutura. E essa estrutura ela está codificada nessa forma da transformação infinitesimal. Sempre que eu tiver essa forma, eu tenho que observar algumas regras. Por exemplo, eu vou observar se o grupo é ou não comutativo. Então eu vou lidar com a composição
de duas rotações. Lembre-se que aqui, por enquanto, eu estou no caso de R3. Então eu vou lidar com a composição de duas rotações, mas eu vou fazer a composição de duas rotações em direções diferentes. Então, primeiro eu vou pegar um vetor U e vou transformar num vetor R1 de U. Portanto, é aqui no ângulo θ1. Então, esse R depende desse ângulo θ1. E aí eu vou pegar esse vetor e vou fazer uma rotação na direção 2. Então eu tenho um R2 que depende de θ2. Vamos dar uma olhada em como é que esse cara se comporta. Se eu fizer a transformação infinitesimal, aqui eu vou ter 1 mais θ2 J2, que vai ser aplicado em 1 mais θ1 J1, que vai ser aplicado em U. Portanto, tem que fazer essa conta. U entra aqui, e aí esse cara entra aqui, o J2 atuando em U, e esse cara entra aqui, J2 atuando em J1, U. E aqui eu vou guardar esses termos, porque eu vou precisar desse termo de segunda ordem. Por quê? Porque agora eu quero analisar a rotação, a composição oposta. Vou fazer primeiro a rotação em R2, e por último eu faço a rotação em R1. Né? A leitura da direita para a esquerda, como sempre. Então esse cara aqui, em primeira ordem, vai me dar algo parecido com esse cara aqui, mas com esses dois trocados. Aí eu venho aqui, faço a mesma brincadeira, atuo esse aqui, a identidade me dá esse cara. Então eu tenho esse e tenho esse aqui, certo? E esse último termo aqui. Então perceba que em ordem 0 e em primeira ordem em θ, os dois termos são iguais. Portanto, se eu fizer R2, R1 menos R1, R2, e esse cara aqui é o que eu chamo de comutador de R2 com R1, esse cara vai ser esse termo menos o termo de baixo. Portanto, aqui vai me sobrar só o termo de segunda ordem. Portanto, eu tenho esse termo menos J1, J2, θ1, θ2. Vou tirar o U em evidência. θ1 e θ2 são números, então ambos comutam. E esse cara aqui é o comutador de J2 com J1. Portanto, isso aqui é igual ao comutador J2, J1, θ1, θ2. E quem é o comutador J2, J1? A gente pode calcular. São as relações de comutação. J2 com J1, eu vou calcular assim, J1, J2. Por quê? Porque se eu quiser J2, J1, eu só mudo, faço a comutação, ganho um sinal negativo, né? Eu troco J2 por J1, ganho um sinal negativo aqui e vem o mesmo termo. Esse cara aqui vai ser igual. Eu vou pegar o J1, agora o J2, faço a multiplicação, menos J2, J1. Essa multiplicação matricial é simples de fazer. Primeira linha com primeira coluna, 0. Primeira linha com segunda coluna, 0. Primeira linha com terceira coluna, 0. A segunda linha com a primeira coluna não é 0, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, dá 1. Esse vai ser 0. Segunda linha com terceira coluna, 0. Então, 0, 0. Os outros vão ser 0 também. Esse aqui vai ser 0 com esse. Esse vai ser 0 com esse. Terceira linha vai ser 0 com a terceira coluna também. Né? Então, dá 0, 0, 0. Aí eu tenho menos. Vamos para cá. Essa multiplicação aqui. 0 aqui. Aqui não é 0. Aqui é 1. E todos os outros termos vão ser 0. Podem acreditar em mim. Então, essa matriz aqui, ela vai me dar 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E esse cara aqui é igual a J3. Né? Portanto, comutador de J1 com J2 é igual a J3. Se vocês fizerem a conta direitinho, vocês vão ver que eu também posso calcular o comutador de J3 com J1. Esse cara vai me dar J2. E posso calcular o comutador de J2 com J3. Esse cara aqui me dá J, né? Se eu quiser calcular desse vetor J, eu tenho que JA, JB é igual a epsilon AB, C, JC. Em que aqui eu tenho os índices A, B e C. Não vão ser bons índices, porque eu vou usar esses índices no espaço de configuração. Mas aqui, K e K. Certo? E o epsilon, o símbolo
de Levi-Civita antissimétrico, que você já conhece, certo? Então, maravilha. Aqui, claro, J índice I é igual a J1 se o I é igual a 1, J2 se o I é igual a 2 e J3 se o I é igual a 3. Então percebam que em razão desse resultado aqui, a comutatividade, bom, aqui não está atuando em U, tá certo? Então está errado essa expressão, está sem atuar. Em segunda ordem, a não comutatividade dos geradores resulta na não comutatividade da operação de rotações em si. E isso me diz que rotações, no geral, são não comutativas. Ou seja, se eu faço uma composição de duas rotações e depois inverto a ordem, o resultado, no geral, não é o mesmo. A não ser que eu faça rotações sempre no mesmo eixo. E aí, nesse caso, serão. Sempre que vocês estudarem transformações e olharem os eixos, é isso que vocês têm que ver. É muito importante vocês observarem as relações de comutação dos geradores. Os geradores eles vão formar, dependendo dessas constantes que aparecem aqui, que são chamadas de constantes de estrutura no geral, vão formar uma álgebra chamada de álgebra de Lie. Mas estudar álgebras de Lie está fora do nosso escopo. Por enquanto é isso que a gente vai ver em rotações tridimensionais. Então tá aqui, rotações não são comutativas, que significa que se eu tomar rotações em eixos diferentes, a ordem das rotações importa. Isso é coerente com o fato de que rotações são representadas por matrizes, e matrizes, no geral, são não comutativas. Chega de rotações em R3, vamos olhar agora o caso geral, né, de rotações no espaço de configurações. E aqui, como o espaço de configurações, no geral, ele tem n dimensões e pode não ser euclidiano, pode ser difícil definir rotações de maneira simples. Então, o que eu vou fazer é apresentar como é que as rotações são feitas sem demonstrar muita coisa, pelo menos por enquanto, mas todas as relações que vocês vão ver saem das relações algébricas do grupo de rotações em n dimensões. Então, o que acontece? Uma rotação em n dimensões, ela pode ser definida, dentro do espaço de configuração, eu pego as coordenadas generalizadas e vou rodar através de uma matriz de rotação RAB, QB com soma em B. Lembre-se que eu estou com a notação de Einstein. E aqui eu vou definir rotações também como ortogonais e unitárias, né? E com determinante unitário, no sentido de que R transposto R e R transposto é igual a 1, e o determinante de R também é igual a 1. E isso faz com que as transformações com que nós estamos lidando preservem a norma de vetores nesse espaço também. E aqui nós vamos também ter a versão infinitesimal dessas transformações. Na versão infinitesimal, eu vou ter um QA indo para um QA mais delta QA, em que o delta A ele vai depender de um conjunto de parâmetros, que são os ângulos de rotação, índice K. De forma geral, esse cara vai depender de um número de ângulos aqui. A questão agora é a seguinte: quantos ângulos são necessários para uma rotação em n dimensões? A resposta para isso vem da ortogonalidade da transformação finita, mas nós vamos dar o resultado aqui. Eles são necessários um número n² menos n sobre 2 ângulos de rotação. Pega o caso tridimensional, é simples, né? Dá 3² menos 3 dá 6, dividido por 2, 3. Então, o caso tridimensional é o único caso em que o número de ângulos necessários para descrever uma rotação é igual à dimensão do próprio espaço. Isso não acontece em nenhuma outra dimensão. Por exemplo, em 2 dimensões, vocês sabem que precisam só de um ângulo, porque ele tem o eixo já definido. Então, 2² 4 menos 2 dá 2, dividido por 2, eu tenho um ângulo de rotação em 2 dimensões. Por outro lado, em 4 dimensões, por exemplo, eu preciso de 16 menos 4 dá 12, dividido por 2, 6 ângulos de rotação. Essa é uma fórmula geral, eu vou chamar esse cara de M. Então, esse índice K que eu introduzi aqui vai de 1 até o número M de ângulos de rotação. Agora, como a matriz de rotação é uma matriz n por n, n² menos n sobre 2, portanto esse m aqui, é também o número de entradas independentes de uma matriz n por n
antissimétrica. Então o que nós vamos fazer é definir uma matriz que eu vou chamar de ômega, cujas componentes independentes são os ângulos de rotação. Por exemplo, no caso tridimensional, eu tenho 3 ângulos, né? Eu vou chamar de θ1, θ2, θ3. Aí eu vou introduzir uma matriz ômega e J. E esse ômega e J, ele vai ser uma matriz 3x3, porque eu estou em 3 dimensões. A matriz é antissimétrica, então a diagonal é 0. E aqui é a componente 1, 2. Eu vou chamar esse cara de θ3. Esse cara aqui, agora, é a componente 1, 3. Eu vou chamar esse cara de menos θ2. E esse cara aqui é a componente 2, 3. Eu vou chamar de θ1. Como a matriz é antissimétrica, eu tenho menos θ3, θ2 aqui e menos θ1. Certo? Essa é a matriz que eu vou introduzir em 3 dimensões. Cada ângulo tem um gerador de rotações. Ele obedece à mesma relação infinitesimal que esses senhores aqui. Então eu tenho um J3, J2 e J1, que eu também posso colocar em termos de uma matriz, que eu vou chamar de J e J, e cada elemento dessa matriz, essa matriz também é antissimétrica, e aqui eu vou ter J3, então eu tenho uma matriz de matrizes, menos J2, J1, menos J3, J2, menos J1. Perceba que com essas matrizes nós temos, olha só, cada ângulo, θi, é igual a meio, tensor de Levi-Civita antissimétrico, e JK, ômega JK. Por exemplo, θ1 é meio de ε1, 2, 3, ômega 2, 3. Ômega 2, 3 é θ1, tá vendo? Menos ε1, 3, 2, ômega 3, 2. Ômega 3, 2 é menos θ1, com esse menos aqui, então dá meio de θ1 mais θ1, tá coerente. Se eu fizer para θ2 e θ3, dá na mesma. Portanto, eu tenho também a relação recíproca ômega ij é igual a ε ij k, θk. Aqui nesse caso, o i é 1, 2, 3. Eu tenho 3 dimensões. E o j acontece a mesma coisa. Ji é igual a meio de ε i jk, j, jk. Então, eu relaciono a matriz antissimétrica com o j. E aqui a recíproca também vai ser verdade. O j e j vai ser igual a ε i j, k, jk. Com essas duas matrizes aqui, um elemento da transformação infinitesimal, uma rotação infinitesimal, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Ele vai ser a identidade mais θi, ji, correto? Cada gerador eu tenho um número. E aqui eu tenho soma em i. Vou substituir o θi aqui. 1 meio, ε, i, jk, ômega, jk. E esse ji eu tenho ε, i, jk, mn, j, mn. Certo? Nós já vimos antes. Aí eu tenho mais um meio aqui, né? Então vai me dar 1/4. Não vamos esquecer. Então eu tenho esses senhores aqui. Eu vou usar a relação de ε com os deltas, né? Esse cara contraído com esse vai me dar jm delta kn menos. Vou copiar e colar. Aí eu troco n por m. E aí eu entro com esses senhores aqui. Esse cara aqui troca o n por k e sobe o k, né? Ele age como uma métrica. Esse cara aqui troca o j por m e sobe. Então, na prática, eu vou ter aqui um k e aqui o j sobe para m. Agora, eu vou descer esse m e subir esse m. Numa contração, eu posso fazer isso. E aí, como são índices mudos, eu vou chamar de ij aqui. Ou eu vou subir e descer esses índices para ficar dessa forma. Podem fazer a mesma coisa aqui, o resultado vai ser mais ômega ij, j e j. Portanto, isso aqui é igual a 1 meio delta ij, j e j. Essa forma aqui, ela vale para rotações em qualquer dimensão. Então, a minha forma infinitesimal, voltando em n dimensões, escrever o delta QA como delta QA de ômega e j. Aqui, o A são os índices do espaço de configuração, vai de 1 a n, e o I e J, então eu vou ter A e B, né, possivelmente, e o IJ também tem os mesmos valores, mas eu vou diferenciar
porque geometricamente tem diferença. Eu não vou esclarecer a diferença aqui, mas acreditem em mim, tem diferença. Esse termo aqui, ele vai ter a seguinte forma. Eu vou chamar de delta ômega ij, j e j. Lembre-se que cada elemento da matriz J, olha só, cada elemento da matriz J é uma matriz em si. Então eu tenho o gerador J e J, componentes A, B. E esse cara aqui é linear em Q. Portanto, a forma infinitesimal da transformação é essa aqui. Note que aqui eu tenho uma matriz de matrizes, né? E aqui eu tenho um meio. Portanto, a transformação infinitesimal, ela é, só para eu abrir, o QA vai para QA mais QA, correto? E vai ser igual, deixa eu substituir aqui, a essa expressão aqui. Eu vou trabalhar mais um pouquinho, porque eu quero ter a mesma forma infinitesimal que eu encontrei lá em cima, que é essa forma aqui, que também é a mesma forma da evolução temporal e que é a mesma forma de translações. Eu quero isolar QB. Para fazer isso, eu contraio uma delta de Kronecker aqui. Delta AB, QB, consome em B. Quando eu faço isso, eu posso colocar QB em evidência. Jogo QB para cá, e aí eu vou introduzir a matriz de rotação infinitesimal AB, que é igual à matriz de rotação AB com todos os ômegas pequenos, certo? Eu vou colocar esse cara para cá. Portanto, essa matriz aqui é esse senhor que está aqui dentro. Essa é a forma mais geral de rotação em n dimensões. É a melhor forma de representar. Aqui, olha só, eu tenho a identidade em n dimensões. E aqui eu tenho um meio, porque eu estou representando os parâmetros de transformação com matrizes antissimétricas, né? O delta é para representar a diferença entre parâmetros de uma configuração original. Então, aqui eu estou considerando que o delta ômega ij é igual ao ômega ij menos um ômega ij. Eu vou chamar de 0, que me dá uma configuração inicial. Quem é muito menor que 1 é o delta ômega. E aqui eu tenho esses senhores aqui, que são os geradores de rotações em n dimensões. São esses caras aqui. Eu posso fazer uma brincadeira, que eu também não vou demonstrar, para mostrar que esses caras são delta AI, delta JB, menos delta AJ, delta IB. Esses geradores aqui, tendo essa forma, eu digo que são geradores de rotações em n dimensões na representação adjunta. Se eu representar rotações em outras representações, muda, né? Mas na representação adjunta é assim. As relações de comutação entre esses caras são fundamentais, né, para a gente construir a representação finita, é dada da seguinte forma. Eu tenho J e J, Mn, Mn também vão de 1 até N, então cada um desses é uma matriz, portanto aqui eu estou fazendo um produto de matrizes, ou seja, esse cara aqui tem componentes AB, mas eu vou representar matricialmente mesmo. Esse cara aqui é... Bom, esqueci de, possivelmente, de abrir essa tela, né? Então essas relações de comutação aqui vão dar essa expressão aqui, delta IM JJN menos os índices trocados de forma que I e J fiquem antissimétricos e M e N fiquem também antissimétricos. Cada um desses é uma matriz, então tem componentes AB. Então eu posso escrever esse cara assim, né? Esse cara tem componentes AB, esse também, esse aqui também e esse aqui também. Este resultado vem diretamente da utilização dessa representação. Só fazer a continha. Ok, então essa é a forma mais geral de uma rotação infinitesimal. A rotação finita a gente faz da mesma forma que nós fizemos as outras transformações. A gente vai tomar o limite de k partições tendendo a infinito de delta AB mais meio de ômega ij delta ij, e aqui eu vou para um ângulo finito, que eu vou chamar de simplesmente de ômega ij, dividido por k, e aqui o delta ômega ij é igual a ômega ij dividido por k. Portanto, o que eu estou fazendo é pegando cada ângulo de rotação, quebrando em k partições de tamanhos iguais e mandando
o número de partições para infinito, enquanto o tamanho de cada partição vai a zero, mantendo a diferença de ângulos igual. E esse cara aqui, elevado a k partições. Então esse cara é uma exponencial de meio ômega ij, j e j componentes AB. Essa é a forma mais geral de uma rotação finita. Tem várias propriedades que nós podemos estudar, mas o importante é isso aqui. O que eu vou usar na próxima aula, mais exatamente, é a forma do ΔQA, que é essa forma aqui. Para rotações, por enquanto é isso. Essa é uma introdução muito pequena ao estudo das propriedades da álgebra de rotações. Para fazer um estudo formal leva um tempo maior. Espero que isso encoraje vocês a fazer esse estudo. Mas o mais importante é que eu tenha uma forma geral para fazer rotações no espaço de configurações. Então, até o próximo vídeo e bons estudos a todos.